Olha pra ele. Olha bem pra ele. Porque esse aqui é você daqui a 10 anos. A barriga ela começa tímida, só que agora ela já tá até com um nome próprio. O cabelo tá indo embora sem nem se despedir. E aquela vontade de dar uma zinha ficou no esquecimento. E o pior é que tu vai no médico e ele olha pra você por cima do óculos, dá aquele suspiro de quem já viu 1000 iguais a você e fala a frase mais covarde da medicina moderna. Isso é normal da sua idade, meu rapaz. A testosterona ela cai com o tempo. É biologia, é assim mesmo. Biologia não. Isso aqui é a maior mentira já contada para um homem desde que falaram para ele que o casamento ia ser divertido. Brincadeiras à parte, mas hoje nós temos 2 grupos de homens que mostram exatamente o contrário do que o teu médico te disse. Um desses homens está vivendo na estepe gelada da Mongólia e o outro está jogando truco com onça pintada na floresta amazônica da Bolívia. Esses 2 grupos eles provaram com seu próprio sangue, através de exames, através da ciência, que isso de que sua testosterona cai com a idade não existe. Só existe pro teu médico, que também tá com a testosterona lá embaixo. Mas para entendermos isso, vamos voltar 70 anos atrás. Mais ou menos no momento em que o Ocidente decidiu trocar manteiga por margarina e os homens decidiram trocar o trabalho braçal por planilha de Excel. Foi nessa época que apareceram os primeiros estudos sérios medindo a testosterona nos homens ocidentais. E os caras chegaram a uma conclusão que virou praticamente um dogma entre a medicina e os gurus de testosterona. Virou uma frase repetida milhares e milhares de vezes. E acabou virando aquela coisa que todo mundo repete sem nem pensar. Fala como se fosse verdade absoluta, igual um papagaio na feira, gritando sem nem saber o que tá falando. A testosterona cai 1% ao ano depois dos 30 anos. Pronto, parabéns. Você acabou de assinar contrato com a decadência e nem leu as letras miúdas. O pior disso tudo é que a maior parte dos estudos que cravaram esse 1% foi feita sabe com quem? Com homens americanos sedentários, comendo Doritos, dormindo 5 horas por dia, trabalhando em escritórios com luz fluorescente e em uma vida que nem um rato de laboratório desejaria ter. Pense o seguinte, é como se você medisse a velocidade de um leão através de um leão que está preso há 20 anos numa jaula de zoológico e concluísse que o leão e todos os leões são lentos por causa do resultado desse leão. Aí, o filho desse leão que está preso no zoológico, ele nasce dentro de uma jaula. E aí você vai e mede a velocidade dele também. E você tira a conclusão de, olha só, esse leão é mais lento ainda. O neto é muito mais lento. E a conclusão científica é que o leão é uma espécie que naturalmente é lenta. Você consegue entender para onde que a gente está indo? O 1% ao ano nunca foi biologia, nunca foi estatística real. Foi estatística de homem domesticado. E os pesquisadores que pegaram um avião e foram medir homens não domesticados descobriram uma coisa que botaria fogo em qualquer congresso de endocrinologia que tem como pauta a queda da testosterona do homem moderno. Mas espera um pouquinho que, antes de eu te contar o que esses pesquisadores eles acharam, e te prometo, é mais grotesco do que parece, eu preciso te apresentar 2 tribos. Uma vive no inferno gelado, outra vive no Pantanal, no meio das florestas amazônicas. E os homens de lá, ambas as tribos, têm uma coisa em comum que vai te deixar com inveja. Aos 60 anos, eles têm mais testosterona do que você aos seus 25. Mas quem que são esses caras e como que eles fazem isso? Um deles são os mongóis. Sim, aqueles mongóis. Os mongóis que saíram da estepe no século XIII, liderados pelo Gengis Khan, e conquistaram metade do mundo conhecido. O Império Mongol
foi o maior império terrestre contínuo da história da humanidade. E eles não fizeram isso, não foi com mimimi. Foi com homens que cresciam montados em cavalos, atirando flechas em galope, dormindo no chão congelado e comendo carne de Yankee crua e bebendo leite fermentado de égua. E hoje os descendentes desses caras ainda vivem do mesmo jeito. Nômades, sem internet, sem padaria, sem terapia. E os homens velhos dessas tribos viraram objeto de estudo de antropólogos do mundo inteiro. E agora a gente pula pro outro lado do globo, pra Bolívia, Beni, Floresta Amazônica, que debocha de geólogo por conta do seu estilo de vida. Lá vivem os Tsimane, tribo de caçadores-coletores e horticultores de pequena escala. Esses caras passam o dia inteiro derrubando árvore com machado, andando 17 quilômetros atrás de caça e pescando piranha com lança que eles mesmos fizeram no quintal deles. E foram esses dois grupos, mongóis no gelo e Tsimane no calor, que destruíram a fantasia de que o homem tem que apodrecer com a idade e ficar infuncional. Porque os pesquisadores, eles chegaram lá, mediram o sangue desses velhos, olharam para a planilha e, sei lá, acharam que o aparelho deles estava quebrado porque estava indo tudo ao contrário do que eles acreditavam. Mas vamos entender isso mais profundo. Vamos começar pelo Tsimane, porque essa história é mais bem documentada. Um pesquisador chamado Mikhail Gurvan, da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, junto com um time de antropólogos e biólogos evolutivos, montaram um projeto que dura até hoje. Eles vão lá, vivem com a tribo, no caso com os Tsimane, medem tudo desses caras: sangue, hormônio, marcador inflamatório, parasita, infecção, tudo. A pergunta inicial era inocente, era do tipo: será que o Tsimane, sendo uma população pré-industrial, sofrem das mesmas doenças metabólicas que nós, ocidentais, sofremos? E a resposta foi tão chocante que virou capa da revista científica, escrito: Tsimane tem as artérias mais limpas já documentadas na humanidade. E olha o tamanho dessa proporção. Um velho de 80 anos Tsimane tem a artéria melhor do que um americano de 30 anos. Imagina assim, seu avô, aos 80, que hoje está tomando 8 remédios pro coração, tem um cara com a mesma idade que ele, com 80 anos, que está derrubando árvores com a testosterona melhor do que a tua. Mas aí no meio dos estudos alguém teve uma ideia ainda mais doida. E a testosterona desses caras como é que tá? Pegaram amostras, mediram, compararam com os homens americanos da mesma faixa etária. Basicamente, o homem americano, ele tem uma linha despencando, como se fosse uma ação de empresa em um escândalo de corrupção. Só cai. Um homem de 40 anos tem menos 10% do que esse valor. Um homem de 50, ele tem menos 20% do valor de quando ele tinha 30. Ele com 60, de acordo com a ciência, ele vai ter a metade dos valores que ele teria aos 30. Já o homem Tsimane, ele é uma linha reta, plana, estável, com 30, o mesmo nível de testosterona que teria aos 40, aos 60 ou aos 70. A testosterona dele praticamente não cai. E eu vou repetir isso mais uma vez. A testosterona do Tsimane, ela praticamente não cai. 30 anos, 40, 60, 70. O mesmo nível de testosterona. Mas calma, respira, eu sei o que você tá pensando. Ah, mas isso é genética, mano. Esses caras são de uma etnia diferente. Eles evoluíram diferente. E não sei o que, blá blá blá. Não é genética. E você vai entender o porquê disso daqui a pouco com os mongóis. Mas antes, presta atenção numa coisa que os pesquisadores observaram no Tsimane, que vai quebrar esse argumento para você. Os Tsimane que migraram para a cidade boliviana mais próxima, então esses mesmos caras que passou pela tua cabeça que eles tinham uma genética incrível e por isso que essa testosterona não cai, os pesquisadores encontraram que quando eles migraram para a cidade boliviana mais próxima, quando eles começaram a comer industrializado, arroz branco, açúcar, óleo de soja, refrigerante,
Adivinha o que aconteceu com a testosterona deles? Despencou. Não em uma geração, não em 20 anos. Em alguns anos de vida urbana, com o mesmo DNA, mesmo sangue, mesmo povo, porém, comportamentos diferentes, dieta diferente, hábito diferente. Qual a consequência disso? Um resultado diferente e uma queda drástica nos níveis de testosterona. Aí pronto. Sabe a sua desculpa de é genético? Acabou de ir pro vaso sanitário junto com o argumento do teu médico que falou que testosterona cai 1% ao ano. Mano, isso não é DNA, é a vida. Isso é a vida. E agora a gente vai pro outro lado do mundo para eu provar para você mais uma vez. Mas com um povo completamente diferente. Outra etnia, outro clima, outra comida, religião, enfim. No fim disso tudo, você vai ver o mesmo resultado. Agora a gente está na Mongólia, país do tamanho de uns 3 Brasils, amassado num só, porém com uma população menor do que a grande São Paulo. Metade dessa galera vive como eles viviam há 800 anos atrás, pastoreando rebanhos, montando cavalo, desde os 3 anos de idade, dormindo em gers, que são aquelas tendas redondas, e comendo basicamente carne, leite e mais carne. A dieta mongol tradicional faria um cardiologista brasileiro ter um piti, entrar em pane e arrancar os cabelos. Porque basicamente eles comem carne de carneiro gorda e com muita gordura mesmo, não o filé mignon. Eles comem carne de Yankee, leite cru de égua fermentado, que é o tal do airag, que tem um álcool natural dentro dele. Manteiga de Yankee, praticamente em barra. E o mais importante, eles comem todas as vísceras. Tudo. Coração, fígado, rim, intestino. E o legal é, eles não comem isso porque alguém ensinou pra eles ou eles leram num livro. Eles comem isso porque é o que sempre comeram e é o que mantém eles vivos a menos 40 graus Celsius, cavalgando 12 horas por dia ou no extremo deserto, no pico de altitude. Os pesquisadores europeus e japoneses, eles começaram a se interessar pelos mongóis pelo mesmo motivo que se interessaram pelos Tzimané. Eles queriam entender por que aqueles homens comem o que comem, vivem da forma que vivem e não desenvolvem as doenças que afundam a civilização ocidental. Eles olharam para a testosterona dos homens mais velhos daquelas tribos e se espantaram, porque eles acharam algo muito particular. Os velhos pastores mongóis de 60, 65, 70 anos, vivendo na estepe, andando a cavalo todos os dias. Isso chocou eles porque, basicamente no mundo ocidental, um homem com 70 anos ele já está todo infuncional. Mas não é o caso dos mongóis. Eles andam a cavalo todos os dias, comem carne e gordura. Esses caras eles tinham um nível de testosterona comparável a um homem ocidental de 20 e poucos anos. Isso há 10, 20 anos atrás. Hoje, nem existe mais essa comparação, porque o homem ocidental tá perdendo e feio pra eles. Então, 70 anos de idade o cara tem, com a testosterona que provavelmente é o dobro da grande maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo agora. E os mongóis, que migraram para uma cidade chamada Ulaanbaatar, que seria a capital da Mongólia, e começaram a viver a vida mais urbana, adivinham o que aconteceu? A mesma queda dos Tzimané urbanos, a mesma queda do homem americano ocidental, de nós, brasileiros ocidentais, a mesma queda que a sua testosterona sofre. Cara, é o mesmo padrão. E aí não tem aquele argumento de genética. Não tem como o teu médico argumentar que essa testosterona vai cair 1% ao ano. Faz parte da nossa biologia. Não faz parte da biologia. Faz parte do comportamento. É o mesmo padrão. Nós observamos 2 povos completamente diferentes. 2 continentes diferentes, 2 climas, 2 dietas. Mas a conclusão é a mesma. A testosterona não cai com a idade. Ela cai com a modernidade. E aí tu fala, tá, beleza, Mano Albino, mas por que essa testosterona ela cai? Por que o mongol e o Tzimané mantêm a testosterona alta mesmo sendo velhos? E eu, com 32 anos,
tem um nível baixíssimo de testosterona, vamos se dizer que muitos dos homens hoje que podem estar assistindo esse vídeo vão estar com o nível de testosterona de uma senhora na menopausa. E acredite, eu vejo isso com meus clientes e pacientes. A ciência ela tem nome e sobrenome para cada motivo. Eu vou te listar os principais e eu quero que você marque mentalmente cada um, porque cada um desses é uma decisão que você deve tomar todo dia, sem perceber. O primeiro é o trabalho físico diário. Não é ir na academia 3 vezes na semana, é mover o corpo de forma pesada, todo santo dia, várias horas por dia. Com peso, carregando peso, com resistência, em um terreno irregular. O mongol, ele cavalga. O Tissimané, ele carrega lenha, derruba árvore, anda na floresta. E você fica sentado o dia inteiro, na cadeira do seu trabalho, no seu carro, no seu sofá. Você passa todo santo dia sentado. Se tua cadeira cobrasse aluguel, mano, você não teria dinheiro nem pra comprar uma tubaína, mano. Porque, basicamente, a atividade física crônica de alta amplitude, ela mantém o eixo hipotálamo, hipófise e gonadal ativo. Sem isso, o corpo ele entende que você é um homem que não precisa de testosterona. E ele para de produzir. O segundo ponto é comida real. Altas quantidades de gordura saturada e colesterol. A testosterona é feita de colesterol, literalmente. A molécula precursora é o colesterol. E aí você tá lá, tomando estatina que o seu médico prescreveu, porque disse que o seu colesterol tá alto. E o que está acontecendo é que você tá cortando a matéria-prima do seu próprio testículo produzir mais testosterona. O mongol, ele come gordura de Yankee. O Tissimané come vísceras de macaco. Os dois têm um colesterol altíssimo, principalmente comparando com os padrões americanos. E nenhum dos dois tem doenças cardíacas. Você consegue sentir o tamanho da fraude que você vive e que te venderam? O terceiro é o sol, o frio e vários elementos ambientais. O mongol ele enfrenta menos 40 graus Celsius. O Tissimané passa o dia todo exposto ao sol amazônico. O corpo deles é calibrado pelo ambiente. O seu corpo, dentro de escritório climatizado a 22 graus Celsius, debaixo de uma luz de LED branca, só que ele nunca foi calibrado para nada, além do brilho do celular. Exposição da tua pele ao sol, ao frio extremo, um esforço físico. Esses três eles são capazes de modular sua testosterona junto com a sua dieta de forma direta. Uma pesquisa em Sapporo, no Japão, e em outras universidades, já mostrou que a exposição à luz solar é capaz de aumentar mais do que 200% os níveis de testosterona em alguns indivíduos. E você acha que esse velho mongol, esse Tissimane, que vivem expostos ao sol, eles vão conseguir ter testosterona baixa vivendo esse estilo de vida? É impossível, porque aos 70 anos ele está colhendo o corpo que ele cultivou desde os 5 anos de idade dele, se expondo ao sol, pegando pesado no trabalho, mantendo os níveis de cortisol baixo e comendo alimentos de verdade. Então agora, mano, enquanto você assiste esse vídeo, reflete um pouco aí. Olha pra você depois que isso aqui terminar e pensa. Mano, tu não nasceu fraco. Você está vivendo em um ambiente que está destruindo o homem moderno. Aliás, melhor, foi desconstruindo o homem moderno. Hoje você acorda às 7 da manhã, sem nem ver o sol nascer. Toma um café com pão branco e margarina e vai pro seu trabalho sentado no carro. Senta de novo no seu escritório. Almoça arroz, feijão e frango e refrigerante. Isso se tu tem consciência alimentar ainda que o seu nutricionista passou. E aí tu vai no arrozinho integral, no feijão, no franguinho, feito sem óleo, e no refrigerante na coquinha zero. Esse é a melhor disposição que tu tem para ter o máximo de saúde. E aí tu volta pro seu trabalho e passa o resto do dia sentado. Volta pra sua casa, senta no seu sofá e passa o resto do dia deitado. Você janta lasanha congelado sentado no sofá ou pede um iFood porque tu não tem tempo de fazer uma comida decente. Você dorme com a luz do celular invadindo a sua retina até as 11 da noite. Isso quando consegue dormir e não passa às 3 horas da manhã rodando Reels
E você vai repetir isso anos e anos. E depois dessa rotina, você ainda tem a coragem e a cara de pau de olhar pro exame de testosterona de 250 que você fez e dizer: ah, é a idade. É assim mesmo. Meu médico falou que é a biologia. Vai cair. Por quê? Porque a testosterona vai cair 1% depois dos 30, né? Não. A sua testosterona não cai 1% depois dos 30. Ela é assassinada por você todo santo dia em câmera lenta. Enquanto isso, lá na Mongólia tem um senhor de 70 anos que está em cima de um cavalo, lidando com o vento gelado, comendo carne de gordura de Yankee, com mais testosterona livre do que você e mais os seus 2 amigos do escritório juntos somando a sua testosterona. A ciência olhou para os mongóis, para o Shishimané, e mostrou o veredito. Você, meu mano, não é vítima da biologia. Você é vítima da sua agenda e do seu estilo de vida. E eu te digo, mano, você não vai sair daqui deprimido, porque tem saída. E ela não envolve você mudar o seu continente nem virar pastor de Yankee. Envolve 3 escolhas. Trabalhe o seu corpo como se ele importasse. E não é treino de academia, mano, ficar 1 horinha ali treinando e voltar pra sua casa e passar o resto do dia sentado. É se pôr em movimento. Anda, carrega peso, sobe escada. Tenta fazer que a sua rotina seja mais ativa. Ao invés, mano, de pegar um elevador, sobe de escada. Ao invés de ir da sua casa pra padaria de carro, vai andando. Se você anda de ônibus, para um ponto de ônibus antes da sua casa e vai andando. Se bote em movimento. Faça uma atividade que te lembre que você tem esse instinto masculino, animal, primitivo. E não que você é um post-it grudado numa cadeira que não vai levantar dali, porque você cumpre as suas obrigações no seu trabalho e você precisa ficar sentado e a sua rotina não é, mano. Você existe espaços de tempo que você pode se mover. Segundo, coma igual o seu bisavô comia. Para de ter medo de gordura. Carne com gordura, ovos inteiros, manteiga, leite cru. Vísceras pelo menos por 1 vez na semana. Fígado deve fazer parte da sua rotina. Fuja de óleo de soja do mesmo jeito que você foge daquela sua ex-namorada ou daquela mina que tu se relacionou e depois nunca mais ligou pra ela. Foge de óleo de soja e não olha pra trás, mano. 3. Se expõe ao mundo de novo. Toma sol no seu rosto pela manhã ao acordar. Toma sol no seu corpo no meio-dia. Quando estiver frio, aprecie esse frio. Caminhe descalço quando puder. Pisa na terra, pisa na grama. O seu corpo tem 2 milhões de anos de evolução te esperando. E você tá entregando ele pro seu sofá. E tudo isso não é mágica, mano, não é hack. É simplesmente você retornar pra algo que você foi criado pra ser. Só que retornar vai doer. Por quê? Retornar é admitir que você se vendeu a um conceito e uma informação barata que te coloca em uma situação de conforto, porque é confortável você aceitar que é o destino você ter testosterona baixa. Porém, não é confortável o dia que você precisar de alguém para trocar suas fraldas. Alguém para te levar para os lugares porque você não tem um corpo mais funcional, porque os seus ossos se degradaram. Então, se você se incomoda e você quer mudar, ainda há tempo, ainda há recurso. Execute isso, mude a sua rotina. E se você tem interesse em se aperfeiçoar nisso e realmente se aprofundar nos conceitos de alimentação que vai te colocar no melhor cenário possível, alimentação primitiva, animal-based, que te entrega os melhores alimentos, que você pode curar o seu hipotiroidismo, a sua inflamação intestinal, que vai te fazer perder peso. Olha o relato que eu recebi ontem desse nosso aluno, 6 meses menos de 20 quilos, porque ele decidiu mudar. E assim como ele, dentro da nossa consultoria, dentro dos nossos treinamentos da Primal Academy, você pode ser um dele. Mudar a sua rotina, a sua alimentação, o seu treinamento, treinar o seu corpo para viver funcionalmente. Ter acesso a conteúdos sobre dieta, treinamento, estilo de vida, como que você cuida da sua pele, como que você cuida da sua alimentação, as roupas que você veste que estão afetando os seus hormônios, como ter níveis hormonais de testosterona iguais desses caras, esses Shishimané, os mongóis,
Como que você faz para encaixar isso dentro da sua rotina e conseguir ter os mesmos resultados que eles vivendo no nosso mundo ocidental? Acredite, isso é possível e é isso que nós fazemos e pregamos dentro da Primal Academy. Trazer as raízes primitivas e os resultados dessas raízes, que são testosterona alta, força imbatível, um corpo funcional, só que adaptado para o nosso estilo de vida atual. E se você tem interesse em conhecer a Primal Academy e viver isso e fazer parte da maior comunidade sobre metabolismo, nutrição e treinamento primitivo, clica no primeiro link da descrição e primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer te receber lá. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.